Você percebeu que a esposa do Mark da série Ruptura, aparentemente ela não tá no subsolo da Lumon, onde ela tinha sido enviada? Na verdade, ela parece que não tá nem na Lumon mais, foi enviada pra outro lugar distante, mas aonde ela foi? Por que que enviaram? E o detalhe sobre a reintegração do Mark, que aparentemente ele pode voltar atrás. Sim, você percebeu isso? E a questão sobre a senhorita Cobell, que fugiu, desistiu de fugir e depois desistiu de voltar de novo. Por que que isso aconteceu? Vamos explicar tudo isso nesse vídeo. Esses são alguns dos detalhes segredos ainda do episódio 3 de Ruptura. Você quer saber? Cola aqui. Cola, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então, eu tô bem demais. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre Ruptura, segunda temporada, pra gente voltar a falar sobre o episódio 3. Eu sei, nessa semana agora já sai o episódio 4, que vai ser uma loucura, principalmente por conta do que o episódio 3 gerou de informação, mas a gente já trouxe análise e explicação, e nesse vídeo tem mais, o vídeo de detalhes que eu não tinha trazido ainda, coisa muito importante, que você pode não ter notado. Mas antes, deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal pra você não perder nada da nossa cobertura de Ruptura. E é o seguinte, né, nesse episódio 3 a gente viu diversas coisas novas e interessantes, principalmente o final lá do Mark na reintegração chamou muita atenção, mas de início a gente tem logo isso aqui, né, a ala dos mamíferos, e esse aqui é o primeiro detalhe que eu quero trazer já sobre esse episódio, o significado desse lugar, esse lugar que eles acham agora de uma forma completa, né. Na primeira temporada a gente tinha visto que o Mark e a Hailey tinham saído pra explorar os corredores e tinha achado um pedaço dessa ala, só um cara lá cuidando de uma cabra. Inclusive esse foi um dos motivos da senhorita Casey, que estava disposta a vigiar eles, ter sido demitida porque não conseguiu impedir eles de ir nesses locais. Provavelmente tem mais coisa, mas aqui a gente descobre esse local que é chamado como a ala dos mamíferos. E o que é o significado disso? Pois é, com base nas informações que a gente tem da série e o que é a Lumon, o que a Lumon tá fazendo, aparentemente ela tá tentando gerar algum milagre, algum feito inédito nos humanos pra vender isso pro mundo inteiro. Em vídeos da outra semana ainda sobre o episódio 2, eu tinha comentado, né, sobre a fala do pai da Hailey, pai da Helena, né, lá do lado de fora na primeira temporada, que ele disse pra filha: lembro quando eu levei o primeiro chip pra você ver, e você ainda pequenininha me disse: papai, o mundo inteiro deveria ter esse chip. E ele fala: sim, o mundo inteiro um dia vai ter, todos vão saudar Alkir. Pois é, o objetivo da Lumon central é que o mundo inteiro tem esse chip, muito provavelmente pra eles controlarem e dominarem o mundo assim, né, só que pro mundo ter esse chip todo, eles precisam convencer o mundo a ter esse chip, e pra isso eles precisam realizar um feito inédito na humanidade, que é isso que provavelmente eles devem estar tentando fazer com a senhorita Casey, que morreu no mundo real, era a esposa do Mark, a Gemma. Ele mesmo diz no episódio 2 que viu o corpo dela, mas ela voltou lá pra dentro. Então eles estão num processo de ressuscitação das pessoas, e os códigos, a programação, o Cold Harbor, né, o projeto, é pra finalizar a mente da pessoa nesse retorno, ou também tem algum projeto sobre clonagem. Pode ser as duas coisas, na verdade. E é aí que isso se conecta com essa ala dos mamíferos, porque ali aparentemente é a ala dos objetos de teste. Esses mamíferos, essas cabras, né, e bodes, são utilizados pra testar, seja lá qual for a tecnologia que eles estão tentando implantar nos humanos por meio desse chip, seja ressuscitação, seja clonagem. É bem provável que seja clonagem pelo menos, tá? E tem a ressuscitação, pode ter as duas coisas, de forma que nessa ala, antes de testar nos humanos, eles testam nesses animais, eles produzem os próprios animais, crescem, evoluem eles ali e vão testando neles, antes de testar nos humanos, e depois vão pros humanos, sendo que o caso da senhorita Casey muito provavelmente vai ser o primeiro caso que provavelmente vai dar 100% certo, caso eles consigam manter o Mark ali pra finalizar o projeto Cold Harbor, e aí sim eles vão poder vender isso pro mundo inteiro, porque o mundo inteiro vai ver que foi sucesso. Então sim, essa ala dos mamíferos parece ter esse papel importante de produção de cobaias. Mas saindo disso, a gente já segue pro outro detalhe segredinho ainda desse episódio 3, que nessa ala dos mamíferos a gente vê. Eu quero falar sobre a lenda do MDR. MDR, que é a sigla que eles utilizam pro departamento que o Mark, a Hailey, o Irv e o Dylan trabalham, né, que é o departamento de refinamento de macrodados. E assim, tem diversos outros departamentos dentro lá da própria Lumon, né, inclusive o OD, né, que é o lado de design, que a gente viu na primeira temporada, e agora a gente conhece esse da ala dos mamíferos aí. E assim, por que eu falo a lenda do MDR, a lenda do departamento do Mark? Porque na primeira temporada foi provado pra gente que a Lumon, parece ser muito a Lumon, né, cria lendas de que um departamento pode querer ferrar o outro, de que um departamento pode querer massacrar o outro ali dentro, com o objetivo de que eles não tenham curiosidade de chegar perto um do outro e não entrar nos departamentos, com esse objetivo de controle. E isso aconteceu com o OD, o departamento de design que o Burt trabalhava, e agora aqui a gente vê essa prova que acontece de novo. Isso acontece nesse momento do episódio 3, quando o Mark e a Hailey, ou Helena, né, provavelmente é ela lá, estão infiltrados lá nesse departamento, eles
eles juntos, cercados por várias pessoas que trabalham ali, inclusive a personagem, se eu não me engano é Lorne, né, da atriz Gwendoline Christie, e aí ela pede pra eles mostrarem as suas barrigas. E ali a gente vê que não tem nada, eles veem isso, concluem e vê que dá pra confiar neles. Isso aqui é porque, de acordo com a lenda lá da primeira temporada, que a Lumon tinha implantado pra que um departamento tivesse medo do outro, né, tinha uma lenda aí de que o pessoal do MDR, desse departamento do Mark, tinha bolsas, né, ali embaixo como se fossem de cangurus e que iam pegar os outros, iam massacrar. E a Lorne, desse departamento dos mamíferos, pedir pra eles mostrarem ali é meio que pra provar que eles têm isso ou não, pra ver se realmente pode confiar neles ou não, se a lenda é verdadeira ou não. Tipo, a gente vê que ela ali e esse pessoal desse departamento são pessoas que já estavam um pouco questionando a questão da Lumon, estavam na dúvida. Eles estavam com medo desse pessoal que chegou, do Mark e da Halle, mas quando eles olham aquilo ali, eles concluem que era uma mentira essa história. E depois, na conversa, né, quando o Mark pergunta da senhorita Casey, eles dão as informações que ela foi demitida, e eles meio que dizem, tipo, não vou ajudar, mas se você quiser ir atrás e descobrir alguma coisa, eu não vou te impedir, tá? Então, tipo assim, eles estão... Se precisar ajudar o Mark em alguma rebelião, eles vão, como eu disse no outro vídeo. Mas aí, saindo dessa questão do departamento, a gente vai falar diretamente sobre a questão da senhorita Casey, que é um dos pontos mais importantes aqui que o episódio revela e que pouca gente parou pra pensar sobre isso. Eu quero falar sobre a senhorita Casey exportada. Sim, porque tudo indica que ela foi exportada e enviada pra longe. E aonde que tá essa informação no episódio 3? Dá pra entender isso por meio da visita que o Irv volta a fazer ao OD, o departamento de design onde o Burt trabalhava. E ele vai conversar com aquela mulher, mostra ali os desenhos que ele identificou, mas quando ela tá olhando no meio dos desenhos, ela identifica o desenho do corredor com o elevador com a setinha pra baixo. O mesmo corredor que na primeira temporada, quando a senhorita Casey foi demitida, ela foi enviada pra lá, ou seja, um subterrâneo lá embaixo. Seria uma área de testes até então, que a gente imaginava. Só que o que acontece é que na sequência da conversa, quando essa mulher vê isso, ela revela o nome desse local pro Irv. Ela revela como Exports Hall. Seria meio que a ala de exportação, o local que envia coisas para serem exportadas. Antes eles levavam isso, mas depois substituíram por outras pessoas para levar e deixar para lá para enviar para algum local distante. Isso indica o quê? Indica muito que esse corredor é um local ali específico da Lumon que eles enviam coisas entre as instalações. Você lembra que no primeiro episódio dessa temporada foi revelado as centenas de instalações da Lumon que tem no mundo inteiro? Pois é, então eles devem exportar coisas de um local pro outro, tem um avanço ali e tudo mais. Muito provavelmente essa instalação da Lumon aí é a principal, obviamente, mas isso indica o quê? Se a gente viu que a senhorita Casey foi enviada pra esse local, que é a ala de exportação, então ela foi exportada. Sim, em meio a todo esse dilema e missão do Mark interno e externo agora, né, querendo correr atrás de descobrir aonde a senhorita Casey tá, pra ver toda essa verdade aí, pode ser que ela não esteja mais nessa instalação da Lumon. E eu quero te falar que o trailer dessa temporada pode ter dado mais indícios pra gente sobre isso. No trailer, é possível a gente ver cenas dos personagens num local muito distante, como se fosse na neve. Eles ali, os quatro, parece ser o Mark, o Irv, a Halle e o Dylan caminhando ali por um penhasco, uma floresta cheia de neve. E tem até uma cena do Milchick também, com uma roupa de neve também, falando coisas no rádio, como se ele estivesse indo atrás deles, como se eles tivessem fugido, ido atrás de outra instalação, provavelmente pra encontrar a senhorita Casey, alguma coisa nesse sentido. E o Milchick foi atrás, ou até mesmo pode ser outra coisa, o próprio Milchick levou eles pra conhecer outras instalações. E nesse meio desse caminho, nesse meio dessa floresta, sei lá o que vai acontecer aqui, eles descubram pistas sobre isso, mas assim, são indícios suficientes. Se você nem quiser considerar essa questão da floresta de neve nem nada, só o que a gente tem antes, são indícios suficientes pra entender que a senhorita Casey foi enviada pra uma ala de exportação, então ela pode ter sido exportada pra longe. Por quê e pra que fica essa questão, a gente vai ter que continuar assistindo os episódios pra isso. Mas vamos continuar, porque aqui só começam os detalhes mais interessantes. Vamos avançar, porque aí eu já quero falar sobre a reintegração do Mark. Porque a reintegração pode ser interrompida, ou alguma coisa o Mark vai fazer ali pra voltar atrás. E por que isso, né? Pra você que não entendeu, no final desse terceiro episódio, ele foi reintegrado. A Regab lá, aquela mulher que participa de um grupo que é rebelde contra a Lumon, tem essa máquina que dá meio que um curto-circuito no chip dentro da cabeça do Mark e junta as mentes do interno e do externo em um só. Só que assim, o chip continua lá, não foi tirado o chip. Justamente por isso é um processo que não é definitivo e nem que vai fluir de uma forma perfeita. O Mark vai ficar bugando, vai ficar tendo visões e outras coisas, assim como o Piri teve na primeira temporada, que também não teve o chip retirado. Assim, vai ser bem interessante ver o Mark lá nos corredores da Lumon e tal, só que por que eu falo reintegração interrompida? Porque na abertura da temporada nova, na trilha sonora de abertura, nas novas imagens ali,
aquela intro. Em meio a várias sugestões sobre a temporada, a gente tem essa cena aqui que dá pra gente ver o chip da Lumon dentro do cérebro de alguém, provavelmente o cérebro do Mark, e dentro desse chip tem o Mark com essa roupa laranja, ou seja, o Mark reintegrado, preso ali, e tem uma pinça tirando esse chip. É como se fosse o momento em que o Mark vai tirar esse chip finalmente. Depois de reintegrar e fazer um monte de coisa, vai chegar o momento de tirar o chip pra se livrar de tudo isso. Mas o problema é que na sequência da cena, esse processo é meio que interrompido, né? O Mark reintegrado empurra o Mark que trabalha lá dentro pra fora. E esse Mark que trabalha lá dentro cai. Tipo, essa ideia que a gente vê aqui é como se o chip fosse sair, mas foi impedido de sair de alguma forma. E a gente sabe que tudo que tá nessa abertura é sugestão sobre o que vai ter na temporada. Então, em algum momento, alguém, a gente não sabe se é o Mark exatamente, mas pode ser o Mark, vai ter um processo de retirada do chip. E esse chip pode ser interrompido de ser tirado. E isso pode ser por quê? Por que o Mark iria querer impedir a retirada do chip da sua mente? Porque se você pensar, essa nova versão do Mark, que a gente ainda vai conhecer em detalhes, que é o Mark reintegrado, a mente do interno com a do externo, aqui em tese ele tem memórias dos dois. Vai ficar bugando, algumas coisas vão falhar, mas em tese vai lembrar das coisas de dentro e das coisas de fora. Só que isso acontece porque ele ainda tem o chip, então ainda tem a característica do interno. Se esse chip sai, é a mesma coisa como se ele fosse jogado fora da Lumon, saísse da empresa. Tipo, vai perder o INI, em tese. Vai perder o interno e tudo que ele tem. Então eu acredito muito que pode ter, por exemplo, o envolvimento do Mark e da Halle de uma forma muito intensa, a ponto de ele começar a criar essa paixão, o Mark interno. E agora, lembrando que o Mark externo vai ter as memórias do interno, então ele também deve alimentar esse conflito ali de gostar da Halle também. E várias outras questões. Você parou pra pensar já que é bem provável que quando o Mark, depois de muita luta, mesmo o Mark externo, que agora tá junto ali, depois de muita luta, chegue na senhorita Casey, quando ele encontrar ela, ele vai ver que não é a mesma pessoa, que ela não tem um amor por ele, nem nada do tipo, que vai ser uma decepção. É bem provável que isso aconteça. E enquanto isso, ele vai estar lutando pelo interesse amoroso ali com a Halle, que vai ficar as duas mentes, do interno e do externo. O externo é a Gemma, o interno é a Halle, e aí ele vai ficar gostando das duas e vai ter que escolher uma, ele vai perceber que a Gemma já não é mais a mesma, e vai ter que optar pela Halle. Isso poderia ser motivo suficiente pra ele não querer tirar o chip. O problema é quando ele descobrir que muito provavelmente essa Halle aí é a Helena lá de fora manipulando ele. Aí ferrou pro Mark mesmo, mas tá aí, uma das coisas que pode atrapalhar a reintegração dele. Mas aí a gente segue porque tem mais, né? Falando em manipulação da Lumon, porque isso aqui é o que tem de mais, vamos falar sobre a manipulação dela com um personagem ali. Justamente a manipulação relacionada ao Dylan e a família dele. Porque eu expliquei na análise do episódio 3, o vídeo explicando o episódio, que isso aqui dele encontrar a esposa e tal, ter essa brecha, é só pra Lumon dar mais motivos pra ele querer ficar, trazer ele pro lado deles, porque se ele sair da empresa, a família dele depende disso, a família vai se lascar. Mas aí eu quero chegar no ponto sobre como a Lumon tá vigiando a família dele. Eu quero falar do boneco do Kier, que é uma das pistas, somada com várias. Eu só quis colocar esse nome nesse detalhe pra explicar as várias referências. Tipo, aqui, especialmente aqui na conversa dele com a Gretchen, né, a esposa dele, dá pra ver muito que a Lumon tá colocando cada vez mais influência na família dele, né. Aqui é a versão do interno do Dylan, que não viu tanta coisa lá de fora quanto os outros, porque ele não desativou a ruptura lá fora, era ele que tava fazendo isso ali dentro. E assim, quando a gente vê que a esposa dele tá visitando ele, contando algumas coisas, a gente vê que ela tá passando por restrição de informações. Tipo, ela não pode contar assuntos sensíveis. Ela conta sobre os filhos, algumas coisas, mas muita coisa ela olha pra câmera ali e fica com medo. Ou seja, ela passou por algum briefing aqui. Ela tá sendo vigiada. Anotaram a cartilha certinha do que ela pode falar e o que ela não pode. Então tem nada natural aqui. Já é um ponto de controle e a Lumon vigiando. E pode ser que a Lumon esteja ameaçando os filhos e a família, tá? Porque ele tem filhos, ele tem crianças. E quando a gente vai pra cena lá externa, quando tá o Dylan externo, a gente vê que tem elementos da Lumon na casa dele. Por exemplo, o próprio negócio de abacaxi, a cesta, né, de frutas com abacaxi que o Milchick deixou pra eles quando recontratou eles. Ali pode ter um microfone, alguma coisa, um áudio. Mas aqui é o ápice, que é o nome desse detalhe que eu quis pôr. A gente tem um boneco do Kier na casa dele, um bonequinho. A gente vê quando ele tá sentado no sofá, um dos brinquedos das crianças é um bonequinho do Kier. O cara que a empresa exalta ele pra tudo. E tipo, mesmo que nesse boneco não tenha nada, não esteja espionando com a câmera nem nada do tipo, pode ter também, mas mesmo se não tiver, isso significa que a Lumon tá muito mais dentro da casa do Dylan do que ele sabe, do que ele percebe. Tipo, os brinquedos que as crianças têm são do Kier, são da Lumon. A esposa dele tá passando por um briefing, tem uma limitação, pode estar sendo ameaçada. Então a Lumon tem uma influência sinistra na família do Dylan. É bem possível que se o Dylan decida desistir dali, ele não vai só ficar pobre com a família dele, não vai conseguir sustentar a família. A Lumon vai atrás pra fazer coisas piores porque eles estão no controle. E falando mais sobre controle da Lumon, vamos falar sobre a outra personagem que deixa a gente muito intrigado nesse episódio, que é a senhora Cobell. Eu quero falar
falar sobre Cole e os Egan, né? A ligação da senhora Cole e a família Egan e o pessoal da Lumon, da empresa, que já tá ficando muito na cara desde os primeiros episódios dessa temporada que tem alguma coisa sinistra ali dentro. Ela sabe de coisas demais e que a Lumon precisa dela. E que ela corre perigo. Até por isso ela fugiu, né? Só que aí que vem a questão. Depois de no final do episódio 2 ela ter fugido, escapado lá da conversa com o Mark e tal, a gente vê nesse que ela tá longe na neve dirigindo o carro e no meio do caminho, lá no meio do episódio, ela olha pro banco do lado e vê ali algo que ela mesma colocou, que é um tubo de oxigênio, né? Pessoa que tá internada ali, precisa de um tubo de oxigênio, que tem escrito inclusive o nome de um paciente, a galera conseguiu identificar de cenas da primeira temporada, que seria Charlotte Cole, então é alguma mulher ou filha ou mãe da senhora Cole relacionada ali, alguém que morreu, alguém que é muito marcante pra ela, e vale lembrar que na primeira temporada, na casa dela, ela tinha um altar pro Keir, e nesse altar tinha esse negócio de oxigênio tava lá junto. Então seja lá quem for da família dela, parente importante, a mãe ou a filha, morreu e tá ligada à questão da Lumon. Ou tá viva, a Lumon utilizou dessa pessoa pra alguma coisa, né? Mas esse negócio de oxigênio significa que a pessoa tava em estado muito grave. E é isso que deve ser o ponto-chave de conexão da Cole com a Lumon, dela saber alguma coisa, deve ser uma pessoa muito importante pra ela e pra Lumon. E assim, ela volta, né? Depois que ela vê aquilo lá, ela decide voltar. Será que é pra voltar lá pra tentar uma esperança de ir atrás dessa pessoa? Tipo, a Lumon está com esse ente querido dela. Esse ente querido, essa pessoa, né, do tubo de oxigênio, tá lá passando por experimentos ou alguma coisa, e ela voltar na Lumon é porque ela tem alguma esperança de, estando lá, cooperando, ela pode ter acesso a essa pessoa, ao mesmo tempo que a Lumon precisa que ela continue lá, porque ela tem muita informação. É perigoso pra Lumon a Cole tá longe. Isso pode ser a justificativa do porquê ela voltou pra conversar com a Helena lá, mas aí agora a gente tem meio que a decisão final dela. E aí que eu quero ir pro próximo detalhe. Cole desistiu. E aí por quê? Como é que é isso? A gente vê que mais uma vez ela decide voltar pra Lumon. No episódio 2 a gente vê que ela voltou, a Helena pediu desculpa pra ela e tal. Agora você vai ser recontratada, mas não como a manager lá do andar lá, não. Você vai estar numa posição do conselho de ruptura, uma posição que às vezes nem existe, colocando ela pra trabalhar em algo novo. E ela ficou na dúvida, decidiu ir embora. Só que agora ela volta de novo pra conversar com a Helena. A conversa tá até indo bem, vamos falar com a Table lá, né, com o conselho. Mas aí ela ouve a Helena falando pra ela a seguinte frase: por que não resetamos, né? Por que não reiniciamos? Tipo, o que seria resetar aqui? O que seria reiniciar? Reiniciar a mente da Cole pra ela esquecer as informações que ela tem dali de dentro? É alguma ameaça que pode ter pra ela, por isso que ela ficou com medo aqui? Ou seria começar do zero? Vamos começar de como a gente estava bem antes. De qualquer forma, eu acredito mais que esse resetar pode ser algo muito maior relacionado à mente, porque quando ela vai indo junto com a Helena, tipo, eu tô me entregando pra essa empresa de novo, tem um cara, meio que um segurança grandão, e quando a Helena tá parada do lado dele, a gente vê que tem um foco muito nele, e aparentemente é essa pessoa a gota d'água pra senhora Cole assustar. Ela olha pra ele, fica assustado, provavelmente junto com essa questão de reiniciar, e aí ela vai embora em definitivo. E aqui eu acredito que ela vai embora mesmo da Lumon. Ela não vai cooperar mais e vai ter que fugir muito. E aí fica a brecha. Será que ela vai ajudar o Mark agora? Porque não faz sentido ela tentar voltar mais uma vez. É bem possível. Talvez ela fique sumida por um bom período de tempo e depois volte. Pois é, a gente sabe o porquê ela fugiu, porque ela tem medo de algo que deve ser relacionado a esse ente querido que ela perdeu ali, mas os dois lados precisam, sabe? É como se ela precisasse da Lumon pra ter esse ente querido de volta ou alguma coisa sobre isso, e a Lumon precisasse dela porque ela tem muitas informações. Coloca nos comentários o que você acha sobre isso, o que você achou desses detalhes. Obviamente tem mais, a gente vai trazer mais análise essa semana, tem episódio 4 que promete muito. Não deixe de se inscrever pra você não perder nada, deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e já já eu tô de volta. No mais, é isso aí, um abraço, fui!